Inter de Milão e Barcelona, Corinthians e América de Cali. Separei os dois melhores jogos dessa terça-feira para a gente analisar as odds dessas partidas aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por esse jogaço Inter de Milão e Barcelona. É um jogo que eu tô ansioso para ver porque a ida foi um baita jogo, um 3-3 absurdo, né? A Inter em alguns momentos esteve à frente no placar, só que o Barcelona sempre dando a volta por cima, uma atuação absurda do Lamine Yamal. Enfim, esse jogo de volta promete bastante. Então a gente vai passar primeiro por ele e depois pelo do Corinthians. Queria destacar, Fortaleza e Colo-Colo também promete ser um jogão. Teve outros jogos interessantes também. Essa terça-feira vai ter muitos jogos bons. Mas Inter e Barcelona, Corinthians e América de Cali foram os que eu selecionei, tá bom? Antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para aí o YouTube te mandar os vídeos novos. Eu sempre estou trazendo os dois melhores jogos do dia aqui no canal, tá bom? Praticamente todos os dias, né? Acho que já faz um bom tempo que eu tô conseguindo trazer literalmente todos os dias. Então, por isso a importância de você se inscrever e ativar o sininho, para o YouTube sempre te mandar esses vídeos novos. Então, as odds de resultados estão assim, ó. Vitória da Inter paga 2,80, empate 3,90, vitória do Barcelona 2,30. Eu acho que são odds próximas da realidade. É um time do Barcelona que tem um futebol mais vistoso, é um momento melhor, né? A gente vê que a Inter vem de um momento de oscilação. Nesses dois últimos resultados foi um empate contra o Barcelona e uma vitória pelo Campeonato Italiano. A Inter ainda na briga pelo título com a Napoli, só que a Inter, a gente vê aqui, embalou essa sequência ruim ali, onde perdeu a final da a semifinal, aliás, né, da Copa Itália pro Milan, onde foi atropelado 3-0. No futebol italiano, o campeonato italiano vacilou também, perdeu por Bolonha, enfim. É um momento de oscilação da Inter, mas que fez um grande jogo de ida, né? Então, por jogar em casa, é um jogo muito equilibrado, jogo no San Siro, mas é um Barcelona que de fato tem um futebol mais vistoso. Porém, a Inter é muito bem treinada pelo Inzaghi. Sistema de três zagueiros, eu diria que a Inter de Milão é a equipe que tem mais gols de jogadores de linha de defesa na temporada. Isso daí eu tô inventando da minha cabeça, mas eu diria que existe uma forte possibilidade disso ser verdade, porque, por exemplo, o Dumfries no jogo de ida fez gol, deu assistência e o Dumfries joga de ala. Do outro lado, o Di Marco também é muito bom. O Darmian, quando joga na direita, é bom. O Carlos Augusto, quando joga na esquerda, é bom. Tem vários zagueiros bons, né? O Kusunu, o Acerbi, o Bastoni, o Pavard, por aí vai. Então, o De Vrij é uma Inter de Milão com um sistema defensivo muito forte. Vamos ver aqui as linhas. A gente vai olhar primeiro para as linhas de finalizações. Beleza? Lembrando, eu tenho meu critério mínimo de odd 2, tá? Então, do lado da Inter, a primeira linha que paga odd 2 é a linha do Acerbi. Então, tem o Acerbi, o Pavard e o De Vrij. Três caras de linha de zaga, que nem eu falei. Entre esses daqui, a melhor linha é a do Pavard, porque o Acerbi é um zagueiro central, o De Vrij é a mesma coisa e o Pavard, se jogar, faria o zagueiro pela direita. Eu falei Kosunu, aliás, né, antes, mas não é o Kosunu. O Kosunu é o da Atalanta. O da Inter de Milão é o Van Bissek. E... Van Bissek não, cara. É porque eu tô confundindo com Van Bissaka, né, ex-United. Mas é o Bissek, o zagueiro. É porque eu já comentei aqui no canal algumas vezes. O Bissek é muito parecido com o Kosunu da Atalanta, tá bom? Estilo de jogo, posição, ser um zagueiro pela direita. Se a Inter em algum momento perder o Bissek, o substituto já tá ali no futebol italiano, que é o Kosunu. São muito parecidos. Enfim, e se o Bissek não jogar, jogaria o Pavard. Essa seria a tendência, por serem esses zagueiros pelo lado direito. Mas eu gosto de pegar linhas pelo menos de um jogador do meio pra frente. Zagueiro eu não vou usar. No lado do Barcelona, vamos ver aqui, que pague pelo menos odd 2. Primeiro aqui é o Balde é o lateral esquerdo, Inigo Martinez zagueiro. E o Balde vinha machucado, não sei até que ponto ele já está bem fisicamente para jogar. O Inigo Martinez na final da... Final não, né? Contra o Real Madrid na semifinal, foi? Não, na final da Copa da Espanha, não foi não? Acho que foi na final da Copa da Espanha. O Inigo Martinez, em determinado momento, na prorrogação, por exemplo, jogou de lateral esquerdo, né? Então, pode fazer essa função também. O Martins Gerrard, lateral esquerdo também. E o Paulo Cubarsí, zagueiro.
Então só jogadores de linha de defesa também não vou utilizar. Linha de gol não vai pagar nada para nenhuma equipe, né? O Barcelona 1,14, a Inter 1,20, nem perto do ideal. Linha de cartão não vai pagar o que eu quero, né? Eu gosto de pegar para segundo tempo aqui, ó, da Inter 1,25, do Barcelona 1,28, nem próximo do que seria o ideal. Faltas cometidas, vamos ver aqui se tem alguma odd 2. Olhando primeiro pro lado da Inter, tem o De Vrij é zagueiro, né? Seria até que interessante, mas eu tenho esse critério de pegar pelo menos, principalmente, aliás, jogador de meio de campo, tá? Que é o que tá mais no combate. Eu não pego nem tanto lateral, e olha que lateral tem um confronto com pontas habilidosos. Então, por exemplo, no lado do Barcelona tem o Lamine Yamal. Quem vai marcar ele vai ser o lateral esquerdo, o ala esquerdo, junto com o zagueiro pela esquerda, né? Então, provavelmente ele ou de marcou o Carlos Augusto e mais atrás, provavelmente o Bastoni, né? Então, esses caras fazerem falta são linhas interessantes por enfrentar o jogador talvez mais habilidoso do mundo. Linha de desarmes agora, no lado da Inter, mas eu tenho esse critério de meio campista, porque é um cara que tá sempre no combate, tá? Do ponta, do lateral marcar o ponta depende muito se o ponta estiver bem no jogo. Enfim, desarme não tem ninguém que pague odd 2 na Inter também não. No lado do Barcelona, provavelmente vai ter a linha do Pedri, cara. Sempre tem a linha do Pedri de odd 2. E ele sempre oscila, quase nunca faz falta, cara. Mas eu vou pegar essa linha. Aqui, ó, linha do Pedro 2,62, linha do Rafinha odd 2. Cara, o Rafinha, a gente pegou a linha do Rafinha contra o Real Madrid e ele fez 3 faltas, tá? É porque o Rafinha é um cara que ele joga do meio pra frente, foge um pouquinho da característica que eu gosto, de ser um cara de combate, como é o caso do Pedro, pela posição dele. Mas é um Rafinha que dá a vida, né? E eu acho que agora tá clareando um pouquinho mais o motivo do Pedro não vir fazendo essas faltas, né? Porque no posicionamento do Barcelona é o De Jong de primeiro volante, o de segundo volante provavelmente vai jogar o Gavi e o Pedro mais avançado. E aí à frente, Rafinha e Yamal e o Ferran Torres ou o Lewandowski, porque o Lewandowski não vinha jogando recentemente. E é por isso que muito provavelmente o Pedro não vinha fazendo faltas, porque o Pedro vinha sendo esse meio campista mais solto, mais avançado, né? Se o Pedro jogasse de segundo volante e jogasse o Dani Olmo junto, né? E o Dani Olmo mais centralizado e o Pedro de segundo volante, seria uma linha que faria mais sentido, né? Mas eu acho que por ser fora de casa, eu acho que ele vai tirar o Dani Olmo do time e vai com De Jong e Gavi, para ter um meio de campo mais forte, tá? Eu diria que é isso que eu acho que o Hans Flick vai fazer. Não acho que ele vai expor tanto assim o time. Então por isso que eu não vou usar o Pedro, que eu acho que tem a possibilidade dele jogar com mais liberdade, mais avançado, consequentemente com menos funções defensivas. E aí, por exemplo, o Gavi nem tem linha dele. Duas faltas é o de 1,20. Mostra muito do motivo dessa linha. E o De Jong, por exemplo, pra gente ter uma noção de comparação também. Ó, o De Jong paga 1,36 também. Então mostra por isso que a linha do Pedro tá tão esticada dele jogar provavelmente mais avançado. Tá bom? Mas quem tiver convicção que ele vai jogar de segundo volante e vai jogar o Dani Olmo mais à frente, a linha de falta dele paga muito bem. Tá bom? Linha de desarme agora, vamos ver se tem alguém que pague odd 2 no Barcelona. Eu acho que não, né? É só o Lewandowski, mas o Lewandowski é centroavante, não vale a pena. Então não tem nenhuma linha que me agrada não. Beleza. Ah, mais de um gol asiático no primeiro tempo. Vamos ver aqui. Não vai pagar nada. Aqui, ó. Mais de um gol asiático no primeiro tempo, odd 1,42. Então dessa Inter de Milão e Barcelona, não vou usar nada, tá bom? Eu não tô mais pegando linha de marcador de gol. Linha de time ter alguma coisa a mais, eu também não tô usando. Nesse aqui, ó. Pra ter alguma coisa a mais, porque não tem como pegar a variação disso, né? Ahn, é, é isso, tá. Vamos pro jogo do Corinthians agora. Então, desse Inter de Milão e Barcelona, por mais que seja um jogaço, não encontrei linhas que eu gostei. E não adianta eu forçar em uma linha que eu não gostei tanto, né? Corinthians e América de Cali agora. As odds estão assim: vitória do Corinthians odd 1,57, um empate 3,40, vitória do América de Cali odd 7. Lá na Colômbia o jogo ficou empatado, né? Fase de grupos ainda. O América de Cali é um dos adversários mais difíceis do grupo do Corinthians. O Corinthians deu azar. América de Cali e Huracan são dois adversários muito fortes. E já vem mostrando isso. O Huracan venceu em plena Neoquímica.
E o Corinthians ainda arranjou um empate contra o América de Cali, né? Um jogo que o Félix Torres foi muito mal. Vamos ver aqui as linhas de finalização primeiro, do lado do Corinthians. Só o Andillieri paga o de 2. Ele é lateral esquerdo, então não vale a pena. Será que o Quinteiro não vai pagar o de 2? É o Quinteiros 107, né? O primeiro que paga o de 2 aqui é o Carrascal. O Carrascal é um segundo volante, se eu não me engano. Uma coisa que eu cheguei a pensar que era o Carrascal do River Plate. De um tempinho atrás do River Plate, que era justamente o substituto do Quinteiro. Na época do River lá de 2018, 2019. Só que esse Carrascal que eu tô falando, ele joga, se eu não me engano, no Dinamo Moscou junto com o Bitelo, ex-Grêmio. Esse Rafael Carrascal é outro Carrascal, é um cara mais recuado. Então eu não vou usar porque eu não conheço ele também, não é o Carrascal ex-River Plate, tá bom? Esse Boca Negra, se eu não me engano, era um lateral ex-Atlético Nacional, do Atlético Nacional campeão de Libertadores, mas lateral. Balanta não, Mena não, Pestana não, Candelo não. O Carrascal é a melhor linha daqui, tá? Mas por não ser o Carrascal original, eu não vou usar. Linha de gol do Corinthians deve pagar o quê? 1,11? 1,16. Do América de Cali, como é mod 7 a vitória, eu acho que pode pagar uns 1,90? 1,83. Se pagar o de 2 gols do América de Cali, pode ir, tá? Momento de oscilação do Corinthians. Não é nenhum momento ruim, né? Porque são dois jogos do Dorival e duas vitórias. Mas é um início de trabalho ainda. Então, um gol do América de Cali, que é um time bem treinado, uma boa. Mas não paga o de 2. Então, não tem como usar. Mais de um gol asiático no primeiro tempo? Vai pagar o de 2, ó. Odd 2,07. Eu não vou usar porque é um Corinthians jogando em casa. E é um Corinthians bem favorito. Por mais que o América de Cali seja bem treinado. Tá? E se fosse na Colômbia eu também não usaria. Porque seria um jogo que tenderia a ser muito mais tenso. E foi o que aconteceu. Ficou 1-1, né? O jogo lá na Colômbia. Então eu não vou usar também não. No final das contas, hoje. Hoje não, para esses jogos de terça, eu não vou usar nenhuma linha. Nesses dois jogos selecionados, nos dois melhores do dia. Mas as melhores odds, né, misturando ali valor, a chance da coisa acontecer, é uma falta do Pedri e mais de um gol asiático em Corinthians e América de Cali, tá bom? Vou pegar aqui um bingo extrapolado mesmo, que vai ser o seguinte. Cara, será que o ambas marcam paga pelo menos uma odd 7 aqui? Odd 6. É porque eu ia querer fazer o seguinte, mais de um gol no primeiro tempo, tanto pro Corinthians, tanto pro América de Cali. Aqui, ó. Do América seria mod 21, do Corinthians mod 5. Isso daí juntando dá o que? Mod 100, será? Mod 86. Eu queria fazer isso daqui junto com... Aí a gente volta pro jogo do Barcelona. Junto com 3 faltas do Pedri. Só que não vai ter a linha de 3 faltas do Pedri. Eu já tenho consciência disso. Vai ter no máximo a linha de 2 faltas do Pedri. Se tivesse a linha de 3 faltas, ia passar de odd 20 e ia ser perfeito para um bingo bacana. Aqui, ó. Falta do Pedri só tem 2 faltas, que aí seria uma odd 11, né? E aí eu queria pegar a variação da variação, para nem pegar a linha simples, né? Só pegar uma odd extrapoladora mesmo. Só que não tem como pegar 3 faltas do Pedri, tá? Então, isso dificultaria um pouquinho essa questão. Não vai abrir a linha dele de 3 faltas também não adianta nem criar expectativa. Mas eu queria pegar a linha de 3 faltas do Pedro e 2 gols para cada equipe no primeiro tempo em Corinthians e América de Cali. Eu sei que a dificuldade seria muito alta, mas a odd ia ser muito alta também. Então, por exemplo, mesmo na linha de 2 faltas do Pedro, juntando isso daqui, deu uma odd quase 1.000, né? Mas eu não vou usar isso então, porque não tem a linha de 3 faltas do Pedro, tá bom? Então acaba que no final das contas, para esses jogos de terça, não vou usar nada. Mas as recomendações, principalmente olhando para as odds, ó, a linha do Rafinha caiu para 1,83, cara. A gente tava vendo aqui agora há pouco. Tá gravado, isso que é o bom. É, tava pagando uma de 2, né? Pagando 1,83 agora, acabou de cair, que nem eu falei. Jogos assim, o Rafinha é meio faltoso. Enfim. Mas então, as melhores linhas misturando odd com a possibilidade da coisa acontecer, é mais de um gol asiático no primeiro tempo em Corinthians e América de Cali e uma falta do Pedro. A variação seria ambas marcam no primeiro tempo em Corinthians e América e duas faltas do Pedro.
Então, quem quiser, essas seriam as minhas recomendações. Só que não chegou no ponto de eu querer fazer essas apostas, tá? No Corinthians e América de Cali, porque o América saindo com um empate tá feliz. Então não tem por que atacar, não tem por que se expor. Isso daí pode fazer com que o jogo fique mais preso no primeiro tempo. Por mais que seja um Corinthians que tende a talvez fazer gol no primeiro tempo também. Né? Bem motivado depois de meter 4 no Inter. Né? E aqui é um Pedro que pode jogar mais avançado. Sendo um terceiro cara de meio de campo mais avançado. Tendo provavelmente o De Jong e o Gavi atrás dele. Não sei se o Casador já voltou de lesão. E aí poderia ser o Casador e o De Jong. Né? Mas provavelmente vai ser o Gavi, na minha visão. Se jogasse o Dani Olmo e o Pedri de segundo volante, faria até sentido a linha dele. Mas como não é isso que eu acho que vai acontecer, não vou usar. Bom, vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar essas linhas desses dois melhores jogos de terça-feira, então. Dois jogaços, principalmente esse Inter de Milão e Barcelona, promete bastante. Acaba que eu não selecionei nenhuma linha, que nem a gente comentou aqui no vídeo. Mas, para quem, tipo assim, tá sedento por querer apostar nesses jogos, as melhores odds, misturando a possibilidade da coisa acontecer com o que tá pagando, é uma falta do Pedri e mais de um gol asiático no primeiro tempo em Corinthians e América de Cali. Eu já disse aqui todos esses poréns para eu não fazer essas linhas e eu não vou falar para você fazer. Até porque eu não fiz, por exemplo. Mas dentre esses dois jogos, essas são as melhores linhas do meu ponto de vista. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!